vai começar! Na cara do gol. É isso aí, galera, estamos de volta com mais um Na Cara do Gol. Hoje aqui o nosso estúdio aqui no Com Stadium tá recheado. Temos aqui a presença do Stutz. Fala, galera, estamos de volta. Temos aqui o Luiz Felipe com a gente. Também, gente, estamos de volta. Sei que enfrentaram problemas sem mim no último programa, porque minha sabedoria é muito grande, então estamos de volta aqui. E o mais novo membro da nossa equipe aqui, o China. Fala aí, China. E aí, galera, tô aqui de volta sem nunca ter tido aqui, hein? É isso aí. Sensacional, já começou bem. Tô de volta sem nunca ter estado aqui. Vamos então começar falando hoje no nosso programa sobre seleção brasileira. A seleção brasileira tem um amistoso contra a Inglaterra, né? E o fato curioso desse amistoso é que pela primeira vez São Tite vai conseguir escalar o que ele considera e o que muitos jornalistas esportivos consideram a seleção brasileira ideal. Aquela que, se a Copa do Mundo fosse hoje, seria a seleção brasileira titular, seriam esses 11 que começariam a jogar. Então, de cara, a gente já vai dar logo essa escalação e a gente vai comentar sobre isso. Então, a escalação seria essa: Alisson no gol, Daniel Alves na lateral direita, a zaga composta por Marquinhos e Miranda, e na lateral esquerda, Marcelo. No meio de campo, Casimiro, Renato Augusto e Paulinho, e o trio ofensivo com Coutinho, Neymar e ele, o onipresente, Jesus. Gabriel Jesus. Stutz, o que você tem a dizer sobre essa escalação aí? Então, LF, vendo essa escalação, eu só consigo ver a palavra hexa na minha cabeça. Eu consigo sentir o cheiro do hexa quando eu escuto esse trio ofensivo. Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus. Eu tenho certeza que esse vai ser o ataque que vai nos dar muitas alegrias na Copa de 2018 na Rússia. A única pessoa que não me agrada, que ainda não tenho total firmeza e confiança, é a presença do goleiro Alisson, que é uma posição muito questionada, num ciclo que existem vários goleiros aqui no Brasil que poderiam estar ocupando essa posição. Olha, gente, você tocou numa ferida que eu já vi. Eu estava até comentando com o Léo. Hoje o Léo não tá sendo o nosso operador aqui, não está presente hoje, mas eu estava conversando com ele anteriormente sobre essa geração de goleiros que a gente tem aí. A gente tem alguns goleiros que poderiam estar ocupando essa vaga. Eu sou um que tem uma cisma muito grande com o Alisson. Eu acho que ele é um bom goleiro, já fez ótimas defesas, inclusive com a camisa da seleção, mas eu ainda tenho um pouco de ressalva com ele. Pode ser que talvez durante a Copa do Mundo ele pegue um pênalti, faça uma defesa milagrosa durante um jogo mítico e aí eu passe a morrer de amores por ele, mas por enquanto eu não tenho esse amor, esse carinho que eu tenho, por exemplo, com Marcos, com Tafarel, Deus abençoe Tafarel, e outros goleiros de seleção brasileira. Bom, eu vou puxar um assunto aqui que a gente estava até comentando nos bastidores do programa sobre a entrada do Ederson no gol. Você acha que melhoraria a defesa do Brasil? Seria um goleiro melhor que o Alisson? Olha, Luiz, eu acho o seguinte: o Ederson é um ótimo goleiro, mas é muito jovem. Eu acho que o Tite está fazendo a coisa certa. Provavelmente o Ederson estará no grupo que vai à Copa do Mundo. Dificilmente jogará. Só jogará se acontecer alguma coisa com os goleiros titular, o goleiro titular. Mas é um bom goleiro, né? É jovem, vem mostrando talento, mas eu acho que não poderia ser titular da seleção brasileira hoje, por exemplo. Eu acho que ainda não tem a capacidade de segurar uma Copa do Mundo, todo esse peso nas suas mãos. Então, LF, a gente pode dizer que uma terceira vaga de goleiro ainda está aberta. Podemos ter novidades numa lista final. Um Cássio, um Vanderlei, até outros goleiros que tá em boa fase, como o Fábio do Cruzeiro, que não tem oportunidade nessa seleção do Tite. E nem teve em outras seleções também. Eu ia falar dele. Eu ia falar do Fábio. O Fábio vem tendo um ano maravilhoso no Cruzeiro. Depois que voltou de lesão, muitos disseram, não vai ser a mesma coisa, mas provou que tá muito bem. Provou que tá muito bem. Eu acho que um outro goleiro que eu acho que merecia pelo menos uma chance num amistoso, sei lá, Vanderlei dos Santos, acho um bom goleiro, não é
milagroso, mas é um bom goleiro. Eu acho que poderia ser testado. Mas enfim, a gente tá aí há menos de um ano da Copa do Mundo, estamos aí há quase 6 meses da Copa do Mundo. Eu acho que o momento dos testes está se encerrando. Eu acho que na cabeça do Tite o time é esse que a gente acabou de falar aqui. E, obviamente, né, a gente sabe que ele deve ter lá uma lista lá com 40, 50 jogadores que ele acha que pode contar. Mas eu acho que só vai mudar essa lista dele se tiver alguma lesão, e a gente espera que não tenha, para a Copa do Mundo. Na minha opinião, LF, para encerrar esse assunto sobre os goleiros, eu acho que o que pode levar o Cássio à Copa do Mundo é a questão do passado que ele já tem no Corinthians com o próprio Tite. Não vou dizer que uma obrigação, mas é algo que agrada ao Tite, tanto que ele já tem uma história consagrada. Então eu acredito que isso vai levar o Cássio a ser o terceiro goleiro do Brasil na Copa do Mundo. Eu acredito também. Eu acho que o Cássio tem uma grande chance de ir à Copa do Mundo. Aí a gente torce para que, né, quem for, o grupo que for, consiga ser um grupo vencedor e recupere essa autoestima que a gente já recuperou praticamente, né, de confiar na seleção brasileira, de ter vontade de torcer pela seleção brasileira novamente. Então, gente, só para situar vocês, o Brasil joga às 18 horas pelo horário de Brasília no famoso, né, emblemático estádio de Wembley, em Londres, contra a seleção inglesa. A provável escalação é essa que a gente falou: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. O capitão da seleção brasileira será Daniel Alves. E teremos também árbitro de vídeo nessa partida. Tomara que não precise usar, mas a gente fica querendo que os caras usem pra gente poder ver como é que vai funcionar, até mesmo pra gente poder se acostumar com essa questão do árbitro de vídeo. Igual foi com o jogo no Japão, contra o Japão no caso, que eles usaram e deu um pouco de um certo rebuliço, digamos assim, só que realmente se provou uma ferramenta muito, muito útil nisso aí, entendeu, né? Agora assim, eu sou um dos caras que eu sou a favor do árbitro de vídeo, mas eu acho que ainda precisa ser discutido a questão do seguinte: quem é que pode pedir, sabe? Tem que ter uma definição. Eu acho que isso ainda não está muito claro. Então, LF, pelo que eu andei assistindo e ouvindo sobre, em relação ao árbitro de vídeo, ele não pode ser pedido por jogadores. O árbitro de vídeo tem que partir do juiz, dos auxiliares laterais ou os que ficam atrás do gol. Somente eles podem pedir o árbitro de vídeo, não pode partir de nenhum jogador. E só dando um ponto, a Inglaterra vai ser os seus 2 principais jogadores, que é o Harry Kane, que é o artilheiro da Premier League, que está machucado, e o Dele Alli, que é a sensação do momento da Inglaterra. É lamentável, né? Eu queria que a Inglaterra fosse com a força máxima pra gente poder testar também. O próprio Tite disse isso, que para a seleção brasileira vai ser um ótimo teste, porque é uma seleção europeia, né? Tradicional, enfim. Ele espera que seja um bom teste para a seleção brasileira. Então, para terminar de dar o serviço para vocês do jogo, a transmissão é da TV Globo e também do Sport TV a partir das 18 horas de Brasília, ok? E ainda falando de seleções, falando de Copa do Mundo, a gente vive uma semana aí tensa, decisiva, né? Para 8 seleções que brigam por 4 vagas na repescagem, ou como diria um amigo meu, na refrescagem, né? Sensacional a refrescagem. Então, nós temos hoje, talvez o jogo mais tenso de todos esses, Itália e Suécia, 17h45, a gente está gravando aqui à tarde, daqui a pouquinho começa esse jogo, então provavelmente quando esse podcast for ao ar, já haverá a definição desse jogo, mas enfim, a gente não pode deixar de comentar. Itália e Suécia, a Suécia ganhou o primeiro jogo por 1-0, a Itália precisa de uma vitória por 2 gols de diferença se quiser ir à Copa do Mundo. Como eu não fico em cima do muro, eu estou torcendo para a Itália, eu quero que a Itália vá à Copa do Mundo, eu acho que a Itália charme na Copa do Mundo, digamos assim. Temos Irlanda e Dinamarca, também às 17h45, hora de Brasília. O primeiro jogo foi 0-0 e a Irlanda decide em casa agora, com a força da sua torcida. Esse é um jogo... Tem algum palpite, Stutz, para Irlanda e Dinamarca? Não, mas acredito que pelo histórico de já ter participações em Copa do Mundo, eu acho que vai a Dinamarca. Você aposta na Dinamarca? Luiz, aposta em alguém? Eu também tô apostando na Dinamarca, e como
eu estou apostando, então tenho certeza que a Dinamarca vai. Eu gosto do Luiz porque ele é humilde à beça, né, gente? Bem super humilde, profundo conhecedor do futebol. China, algum palpite? Então, eu vou na Dinamarca também, porque o Luiz está certo. Sensacional. Arrumou um companheiro maravilhoso, o Luiz. Esse é a altura, hein? Esse é a altura, hein? Vamos lá, gente. De quarta pra quinta... Aliás, quarta-feira, 7 da manhã, olha que horário maravilhoso. Temos Austrália e Honduras. Primeiro jogo também foi 0x0. Esse é aquele de dar calo na vista, né? 7 da manhã acordar. 7 da manhã acordar pra ver Austrália e Honduras. Nossa senhora. Só pelo nome eu acho que dá Honduras. Só pelo nome acho que vai dar Honduras. Só pelo histórico da Honduras. O primeiro jogo também foi 0x0. Percebeu? Quase todos os jogos foram 0x0. Foram 0x0, pois é. O jogo que teve placar foi Itália e Suécia. Itália e Suécia. Austrália e Honduras também foi 0x0 no primeiro jogo. A Austrália decide em casa e, na minha humilde opinião, vai dar Austrália. Acho que dá Honduras. Olha, eu não vou ficar repetindo. Isso sempre. Mas como vocês sabem, eu não preciso dizer de novo. Então Honduras vai passar com certeza. A Honduras neles. Isso aí, maluco. Honduras com a torcida aqui tá forte, sensacional. Eu não sei se é um complô contra mim ou contra a Austrália, mas tudo bem. Acho que a torcida é pra Honduras mesmo. Pra fechar essa rodada da morte, digamos assim, das eliminatórias, de quarta pra quinta, 00:15, Peru e Nova Zelândia. Com o famoso trocadilho. Será que o Peru vai entrar? Eu acho que o Peru tá fraco nesse momento, sem Paulo Guerreiro. Mas eu acredito que possa dar Peru. Guerreiro ficou literalmente só no cheirinho. Olha, eu acredito que possa dar Peru numa vitória apertada, porque com certeza o estádio vai estar lotado e a torcida vai empurrar até o final. Vou cravar aqui que vai ser 1x0 pro Peru com gol do Cueva do São Paulo. Aos 47. Tipo Salah no Egito, aquele que a torcida tá em cima, se perder vai voar em cima dele, vai ser assim. Bom, gente, então a gente encerra esse assunto sobre Copa do Mundo eliminatórias, pelo menos por enquanto. Muito provavelmente no nosso próximo programa a gente vai voltar a falar disso e aí sim a gente já vai ter a relação de todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo. Lembrando que dia 1º será o sorteio dos grupos da Copa. Dia 1º cai numa sexta-feira, então é dia de ir na cara do gol. Então a gente vai fazer de tudo para poder fazer uma transmissão ao vivo em tempo real para vocês que acompanham a gente. A gente vai tentar acompanhar e comentar, obviamente, esse sorteio da Copa do Mundo em tempo real para vocês. Em breve a gente vai falando sobre isso. Em breve a gente tem novidades. E aí alguns outros destaques que a gente queria falar aqui também é o seguinte, gente, a Portuguesa de Desportos, lembram dela? Pois é. A Portuguesa vai ficar de fora de uma divisão nacional depois de 38 anos, gente. Ano que vem a Portuguesa não vai disputar nem a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai se limitar apenas à Série A2 Paulista e a Copa Paulista, se não me engano, se não me falha a memória o nome aqui da outra competição que ela vai disputar. E isso, né, para um clube com a tradição da Portuguesa, né, que já com a torcida fanática que tem, um clube que já disputou o final de Campeonato Brasileiro, se não me engano, em 1996, né? Foi Grêmio e Portuguesa final, se não me lembro, se não me engano. Chegar a esse ponto realmente é lamentável, né? E aí a gente vai para aquela discussão do tapetão, né? Fluminense, Flamengo, quem foi que deu dinheiro, quem foi que não deu dinheiro, enfim. Fluminense mais uma vez prejudicando a história do futebol desse país. Isso é uma grande mentira. Isso aí é um complô contra o Fluminense. O Fluminense está longe de fazer uma coisa dessa, não? Que é isso? Os tricolores não aceitam, mas tudo bem. Vou ser obrigado a convocar o meu advogado, Márcio Bittencourt. Pelo amor de Deus. Porque eu tô me sentindo ofendido nessa transmissão. Todo mundo sabe que o Fluminense jamais compraria um time de São Paulo como a Portuguesa. Isso ofende bastante a honra e tradição do Fluminense Futebol Clube. O time não comprou, mas o dirigente ele comprou. Lembra do tiozinho lá que levou uma malinha com dinheiro? O povo não esquece. Não sabemos quem. Não sabemos quem, mas alguém comprou. Exatamente. Mas assim, brincadeiras à parte, gente, é uma notícia que a gente fica muito triste em dar, porque assim, é um clube que tem uma tradição enorme, uma torcida realmente fanática, que é portuguesa mesmo, sofre, enfim. É uma notícia muito triste para a torcida da Portuguesa. Então fica aqui a nossa solidariedade e a esperança de que a Portuguesa um dia consiga se reerguer, consiga voltar à elite do futebol brasileiro. Um outro destaque também que a gente separou aqui, antes da gente
falar dos clubes cariocas e da rodada do Brasileirão, sabe qual foi o pior público do Campeonato Brasileiro? Atlético Goianiense Sport. A briga dos desesperados. Na última rodada agora. Inclusive, no programa anterior, eu tinha dito que o Atlético Goianiense já estava rebaixado matematicamente, mas eu estava equivocado. Ainda não. Ainda não. Matematicamente, o Atlético Goianiense ainda tem chances. Porém, a gente sabe que é muito difícil. Olha, mas espiritualmente o Atlético Goianiense já está rebaixado. Espiritualmente, pra mim, já está rebaixado, assim como pra muitas pessoas que acompanham o futebol. Mas, enfim, o público de Atlético Goianiense Sport, pasmem, senhores, foi de apenas 338 pagantes. Já é mais gente do que a torcida do Botafogo, né? Olha aí, uma declaração polêmica do China. Polêmico. Chegou hoje. Já quer causar... Vai ser expulso aqui no Com Stadium. Os torcedores prometem represálias aí, essa declaração polêmica. A já está aqui na porta. Bom, 338 pagantes e renda de R$ 7.110. Gente, isso aí não paga nem a conta de luz do estádio. Isso é uma vergonha, isso é lamentável. E detalhe, o Atlético Goianiense ganhou o jogo. De 2-0. Desgraçou a vida do esporte mais ainda. Outro que tá cambaleando ao rumo à Série B. Rumo à Série B. E pra gente finalizar esses destaques, complementando essa notícia, os 5 piores públicos do campeonato também são do Atlético Goianiense. Se nem a torcida apoia, quem somos nós para acreditar numa possível salvação? Fica difícil, né, gente? Você, torcedor do Atlético Goianiense, por favor, tome vergonha e vá apoiar o seu time no estádio. Vai no estádio, gente. Né? Ingresso, desconto, R$5, R$10. Alô, diretoria do Atlético Goianiense, faça uma promoção, coloque ingresso a R$1, portões abertos, se vira, dá um jeito. Tem que ter gente lá para apoiar o time. Óbvio, se vai cair, caia com honra. Pelo menos levando gente ao estádio. Porque isso é público de Série D, não é público de Série A. Depende, né? Quando o Fortaleza e o Santa Cruz estavam na Série C do campeonato, 40 mil pessoas. Era recorde de público toda a rodada. Isso aí, isso é verdade. Então, assim, aprenda. Torcida do Atlético Goianiense, aprenda com essas torcidas aí do Nordeste. Bom, gente, então agora a gente vai dar destaque para os clubes do Rio de Janeiro, né? Finalmente. Já falamos de Copa do Mundo, já falamos de Atlético Goianiense. Agora tá na hora de falar. Chegamos ao Calvário Carioca. Exatamente. Que rodada, hein? Que rodada tenebrosa, senhores. Que rodada. Assim não dá. Então, vamos começar falando de Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Bom, gente, como eu tinha dito no episódio anterior, jogo do Flamengo, domingo, na Globo. Na cara do gol. Jogo do Flamengo na TV, domingo, tinha tudo pra dar errado, gente. E deu, né? O Flamengo com o seu espírito de querer ajudar o próximo, né? Levantar o famoso levanta defunto, levantou o defunto palmeirense. 2-0 Palmeiras, em 2 falhas grotescas da defesa. Rafael Vaz não tem a menor condição de jogar, de vestir essa camisa do Flamengo. Eu acho que a diretoria realmente precisa ter uma barca no final do ano, porque tá difícil. Parar, ao invés de correr atrás do cara, foi levantar a mão pra pedir impedimento, pô. Resolve o primeiro lance, depois vê se foi impedimento ou não, pô. Essa mania do jogador de futebol levantar a mão, pô. Tem que correr, pô. Depois vê se deu ou se não deu. Se surpreenda que foram com gols de Daverson. Pois é, Daverson. Quem é Daverson? Não sei quem é Daverson. Desculpa, Daverson. Com todo respeito a você. Mas não sei quem é você. Ele fez os gols e com gritos da torcida de nunca critiquei. Olha só. Então, assim, o nosso momento João do América hoje... Solta a vinheta aí do momento João do América. Momento João do América. Tô envergonhado. O momento João do América hoje é do Rafael Vaz. Eu tô envergonhado. O que esse cara ainda tá fazendo aí? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Eu faço minhas as palavras de João do América. É um absurdo. Esse cidadão não tem a menor condição de vestir a camisa do Flamengo. Fora Vaz. Então, assim, pra complementar essa triste notícia, né? O Flamengo continua em 7º lugar. Parece que estagnou. Tá curtindo a 7ª posição. Tá com 50 pontos. 1 ponto na frente apenas do Vasco da Gama. Já tá vendo a gente no retrovisor.
há muito tempo já, rodadas e rodadas. Pois é, isso tá me preocupando. Mas, enfim, o próximo jogo do Flamengo é contra o Coritiba no Couto Pereira. E o Coritiba que tá brigando pra não cair. Quinta-feira, 21 horas, o Coritiba que tá com a faca no dente, porque precisa da vitória pra escapar do rebaixamento. E o Flamengo que parece que esqueceu de jogar bola. O Flamengo faz um jogo muito bom, como fez contra o Cruzeiro, e depois tem uma apresentação pífia, como essa do jogo do Palmeiras. Inclusive, eu tenho que falar pra vocês aqui que a gente vai ter 2 momentos Scarpa no programa de hoje. 2 momentos Scarpa. O primeiro momento Scarpa... Solta a vinheta aí do momento Scarpa. Momento Scarpa. O primeiro momento Scarpa vai pro Diego Alves, que soltou o verbo. Tá chateado. Claro que ele não deu nome aos bois, né? Ficou irritado. Mas ele disse que os times conseguem as coisas muito fácil contra o Flamengo, né? Então o momento Scarpa do Diego Alves chutando o balde. A gente poderia até ter um outro momento Scarpa da declaração do Rueda, dizendo que foi inacreditável, inaceitável, mas senão eu vou gastar todos os momentos Scarpa do ano no Flamengo, então mas melhor não. Ele não deu nome aos bois, mas quem é torcedor sabe pra quem foi. Né? Então, sabe até pra quem não é torcedor do Flamengo sabe, pô. Enfim, então essa é a minha revolta aí com o time do Flamengo. Espero que na próxima rodada eu tenha que tomar menos remédio da pressão pra poder sobreviver. Vamos falar agora então de Fluminense. Vence o Fluminense, o verde da esperança. Bom, então, gente, vamos falar agora do meu Flusão, que infelizmente cada vez mais está difícil de falar sobre. Cada vez mais uma derrota com gols de jogadores do próprio time, que já fizeram parte do time. E Chino, o que você acha dessa derrota do Fluminense? Então, o jogo foi horrível, porque o Fluminense estava desfalcado sem o Sornosa e sem o ceifador. Abriu, fez o primeiro gol com o menino Pedro, muito raçudo jogando, mas depois só tristeza. Fluminense que veio bem, começou o jogo bem, mas no final do primeiro tempo e no segundo tempo todo jogou muito mal. Então é isso, cara. Eu fico muito triste em ver meu time fazendo uma apresentação horrível assim. Bom, e assim, o destaque que eu queria falar com vocês a respeito do Fluminense, o meu destaque é o seguinte, gente. O Abel, na entrevista coletiva depois do jogo, ele praticamente culpou a arbitragem pela expulsão do Marlon e pelo desempenho ruim do Fluminense. E temos boatos de bastidores que Abel já foi procurado pelo Palmeiras e pelo Internacional para 2018. Também ia falar sobre isso. Então, assim, seguindo a linha de raciocínio, obviamente que o Abel tem motivo para reclamar da arbitragem pela atitude que a arbitragem tomou em relação à expulsão do Marlon. O juiz levou 50 segundos para expulsar o jogador. Não, assim, se você pegar o VT do lance, né, ver o replay do lance... Não foi mão intencional. Não foi mão intencional. E o árbitro da partida... A leitura corporal que você faz do lance é a seguinte: os jogadores do Cruzeiro começam a pedir o cartão, né? Obviamente que o jogador ele vai fazer isso. E o próprio árbitro mandando os jogadores saírem e pediu a bola e mandou cobrar a falta. Acabou. Depois desses 50 segundos lá que o Stutz falou, é que o árbitro assistente atrás do gol é que diz que a regra tinha mudado. Não sei o que, realmente ele tinha que dar o cartão. E aí acaba acontecendo. O primeiro gol, inclusive, saiu nessa falta. Exatamente. É o lance que dá origem ao gol de empate do Cruzeiro. Então, o Fluminense aí, de novo, perde um jogo importante. O Fluminense está na 13ª colocação, tem 43 pontos. Está a 7 pontos da zona de rebaixamento. Obviamente faltam poucos jogos para acabar o campeonato. A torcida do Fluminense já está pedindo, pelo amor de Deus, para esse campeonato acabar, porque... Como diria aquela saudosa imagem do Fred, acaba o Carioca, mas acaba o Brasileiro. Exatamente, o torcedor do Fluminense está doido, acaba o Brasileiro, porque o torcedor tricolor não aguenta mais. E a respeito disso que o Stutz acabou de falar sobre o Abel, resta saber o seguinte, né, gente? Será que o Abel ainda está com a cabeça no Fluminense? Se a gente seguir aquela máxima de que o que está na internet é verdade, que a gente sempre brinca aqui, né? Onde há fumaça, há fogo, enfim. Se realmente o Abel foi procurado pelo Palmeiras e pelo Inter, o que eu não duvido, porque o contrato do Abel acaba agora em dezembro, e aí fica aquele questionamento: o Abel vai levar o contrato dele como ele sempre faz até o final,
Ele não é um treinador de romper contrato. Vai levar até o final, mas vai renovar com o Fluminense? Acho difícil, porque o Fluminense vive uma situação financeira complicadíssima. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras vive uma época de vacas gordas. O Inter vive um momento de reestruturação, apesar de ter demitido o técnico agora por estar demorando a conseguir o acesso. Mas o Inter vai subir, vai conseguir o acesso e vai precisar montar um elenco e com um ótimo treinador. E o Abel Braga, ninguém duvida que é um bom treinador. Agora a questão será que não seria melhor pro Abel, depois de tudo que ele passou esse ano, né, com a perda do filho dele, tirar aquele famoso ano sabático, ou pelo menos o primeiro semestre para descansar, né? Tentar até mesmo chorar, né? Ter esse momento de luto que ele não teve. 15 dias depois o cara tava na beira do campo comandando o time. Então assim, uma atitude louvável dele, mas eu acho que ele, como ser humano, ele precisa dar essa parada para pensar realmente no que aconteceu e tocar a vida posteriormente. Olha, por mais que eu ame o meu Flusão, eu acho que o Abel ele vai seguir no Palmeiras, ele vai ir para o Palmeiras por conta do time que o Palmeiras tem. Eles estão precisando de um técnico que organize o time, e ainda mais com as possíveis contratações que eles querem trazer para o próximo ano, para o próximo Brasileirão. Eles vão precisar de um treinador que saiba coordenar o time, que seja paizão, como o Tite é. Então, provavelmente, o Abel ele vai tentar ir para o Palmeiras para reestruturar o time e brigar pelo título, porque o Palmeiras pode brigar pelo título. Eu, diferentemente do meu amigo Luiz, eu já acho que é bem mais provável o Abel ir para o Inter, porque ele já tem um histórico no Inter, uma história muito linda do Campeonato Mundial, e se tratando de reestruturação do clube, com certeza o Abel é aquilo que o Inter almeja. Uma reestruturação, uma volta para uma Série A com uma ascensão meteórica, quem sabe, buscando uma vaga na Libertadores de 2019, no caso. Então acredito que, na minha opinião, ou o Abel vai tirar o ano sabático, como o LF nos disse, ou o Abel pode buscar novos ares longe do Fluminense, que, na minha opinião, seria o Internacional. Eu acredito que ele deva ir, se ele realmente optar por continuar a trabalhar, eu acredito que ele deva ir pro Inter mesmo. Acredito, inclusive, por uma questão de egos. Administrar os egos que hoje estão no elenco do Palmeiras é muito difícil. Na minha humilde opinião, o Cuca não funcionou na segunda passagem dele pelo Palmeiras, agora esse ano, justamente por causa disso. Porque é um elenco muito numeroso, com jogadores de nome, e que muitos deles não aceitam a reserva, não aceitam perder posição para alguém mais jovem. Exemplo do Felipe Melo, que vazou áudio chamando ele de mau caráter, etc, etc. Entendeu? Eu acho que, pelo raciocínio do Stutz, eu acho que Abel também, em saindo do Fluminense e não optando por tirar férias, digamos assim, eu acredito que Abel estará no Internacional no ano que vem. Mas falando sobre a próxima partida do Fluminense, que ele vai pegar o Corinthians, lá na Arena Corinthians, às 9h45, eu quero falar um pouco sobre o jogo. Que provavelmente o Fluminense vai entrar na história para esse jogo. Exatamente porque ele vai dar o título ao Corinthians. Exatamente, né? Inclusive, eu já acabei de ver a notícia aqui, os ingressos estão esgotados para Corinthians e Fluminense. Quarta-feira, 21h45, na Arena Corinthians. Por que o Corinthians pode ser campeão nesse jogo? Se o Corinthians vence o Fluminense e o Grêmio não vence o jogo dele, Corinthians campeão brasileiro 2017. Então o Fluminense terá mais este fardo para carregar, talvez, em 2017. Jogo que deu o título ao Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians o Corinthians vai levar esse ano, sim. Por mais que muita gente esteja achando que o Corinthians vai começar a despencar agora, só se o Renato Gaúcho fizer uma mandinga muito grande pro Corinthians. Gente, não, assim, olha só, gente. O campeonato acabou. Esses 4 jogos aí que faltam é pra cumprir tabela. O campeonato acabou, o Corinthians é campeão. A gente falou sobre isso aqui no programa anterior. Quando o Corinthians começou a dar aquela rateada e tal, encheu de esperança, né? Palmeirenses, santistas. E não, acho que deu ruim, hein? Acho que agora vai, isso aqui. E aí, quando o Palmeiras teve a chance, né? Nem Palmeiras foi, o Grêmio abandonou o campeonato lá atrás por causa da Libertadores, mas teria total condições de ser campeão brasileiro se abraçasse o campeonato com a mesma vontade que abraçou a Libertadores. O Santos também chegou próximo, mas no momento decisivo também não conseguiu. Então o Corinthians será campeão. A pergunta agora é, em qual rodada o Corinthians será campeão? Vai ser contra o Fluminense? Vai ser na outra rodada?
Enfim, eu acredito que o campeonato tá decidido. Eu acredito agora que o campeonato ele se baseia nas vagas para a Libertadores, que tá todo mundo... Sim, sim. A briga agora é pelo G7, que pode se tornar G9, caso o Grêmio vença a Libertadores e Flamengo, meu Deus, ganha a Sul-Americana. Como eu disse no programa anterior, eu como flamenguista tenho que acreditar, mas não sei não. Acredito mais até no título do Grêmio na Libertadores do que o Flamengo como campeão da Sul-Americana, mas como flamenguista não posso deixar de acreditar. E aí, ainda falando do Fluminense, o nosso outro Momento Scarpa vai pro Fluminense hoje. Solta a vinheta aí do Momento Scarpa. Momento Scarpa! E por incrível que pareça, o Momento Scarpa de hoje é do próprio Scarpa. Novamente, Scarpa fazendo história. Scarpa fazendo história. Gente, Abel Braga pega o Scarpa depois da expulsão do Marlon e coloca na lateral esquerda. Gente, por isso que eu tô falando, Abel não está mais com a cabeça no Fluminense. Ele pega o melhor homem de frente dele e coloca pra jogar de lateral esquerdo. E aí o time piora. Aí depois ele volta o Scarpa pro meio. Aí daqui a pouco ele vai e substitui o Scarpa. Na hora que levanta a plaquinha, o Scarpa olha a placa, faz aquela leitura, a gente faz aquela leitura labial, né? Aí recebe o sinal de positivo, de que ele quer sair, e aí ele abaixa a cabeça, balança a cabeça negativamente e sai. Quer dizer, não falou nada, mas a expressão do Scarpa é aquela que todo mundo já conhece de insatisfação. Então, o segundo Momento Scarpa de hoje vai para o próprio Scarpa, que, a meu ver, não tem mais clima para jogar no Fluminense. Novamente, trazendo diretamente de bastidores, existem fortes indícios que em 2018 podemos ver Scarpa no Cruzeiro. É verdade, já não é a primeira vez que essa notícia é ventilada no mundo do futebol. Scarpa poderia estar indo para o Cruzeiro. Não diz isso do nosso menino Scarpa, não fala isso. A culpa disso é de vocês, torcedores tricolores, que ficam vaiando o craque do time, ficam dizendo que ele não tem sangue, não sei o quê. É o melhor jogador do time de vocês. Mas é uma vaia positiva, a gente fala isso, seu ruim, pra ele conseguir a próxima, ele vai. Fala isso pra ele. Scarpa, nós convidamos você pra visitar aqui o Na Cara do Gol, pra você poder ouvir do torcedor tricolor isso aí que você acabou de ouvir. Por favor, vem, eu quero ver a sua cara de Momento Scarpa, por favor. Aí vai chegar aqui, vai querer ficar tirando fotinha, autografando camisa. Fala isso na cara do Scarpa que eu quero ver. Olha, eu sou bem um torcedor assim. O time tá indo mal, eu falo, não, ó, pior time, tá jogando nada. Aí começa a ganhar, olha só, tá indo ganhou, bem, nossa, que time lindo, vou até pegar minha camisa. Cadê minha camisa? Tava no armário, cheio de poeira, já sacode a poeira e bota, vai pro estádio. Bom, gente, agora então vamos falar de Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão. Bom, Botafogo, né, mais uma vez decepcionou sua torcida no Engenhão, perdeu pro Atlético Paranaense por 1-0, numa situação que é dificílima de se ver. É quase improvável de se ver. Gatito Fernandes falhou. Como diria o nosso saudoso Luiz Roberto, Gatito falhou. Pois é, gente, Gatito falhou, um chute fraco do Guilherme de fora da área, né? Guilherme que não é lá, né, um melhor jogador, com todo respeito ao Guilherme, mas não é um artilheiro, não é o craque do time, não tem um chute super poderoso, mas enfim, chutou de longe e a gente, né, pode fazer aquele comentário, porque tava chovendo, o gramado tava pesado, a bola tava molhada. Se bobear, nem o Gatito sabe o que ele tentou fazer. Não, e assim... Você não sabe se ele socou. Esse jogo do Botafogo foi debaixo de chuva, frio, eu acho que nem os caras queriam jogar bola. Porque o jogo, tecnicamente, foi muito fraco. Chuva, frio, enfim, aquela história que você quer ficar de edredom, mas como você é profissional, você acaba indo trabalhar, né? E aí o Gatito falhou e... O Botafogo teve uma chance no final do jogo, uma cabeçada do Guilherme, mas também foi a única chance do Botafogo. Lembrando que o Botafogo tem 51 pontos, está em 6º lugar. Tá na filinha dos cariocas. Exatamente. Tá à frente do Flamengo, 1 ponto, então o Botafogo tem 51. 2 pontos à frente do Vasco. Exatamente, o Botafogo tem 51, o Flamengo tem 50, o Vasco tem 49 e o Fluminense, como a gente falou, tem 43. O próximo jogo do Botafogo é de novo no Engenhão. Botafogo e Atlético Goianiense, quinta-feira, 20 horas. Então é uma ótima chance para o Botafogo para poder somar mais 3 pontos aí e seguir nessa briga aí para Libertadores. O Botafogo que vem sendo uma mãe no Engenhão, cedendo pontos tanto para o Fluminense, agora para o Atlético Paranaense, Corinthians e São Paulo.
Foram os 4 times que foram no Engenhão, impuseram seu futebol e levaram a vitória. Olha, você falou que a menor torcida foi a do jogo do Atlético Goianiense contra o Sport. Imagina essa junção agora de Botafogo e Atlético Goianiense. Não vai ninguém. Olha aí uma declaração polêmica de Luiz. Na cara do gol. Na cara do gol hoje tá polêmico, gente. É um momento Scarpa aqui do Luiz Felipe. Estamos polêmicos. Sensacional, gente. Que isso, ó. Os torcedores botafoguenses vão invadir aqui, gente. Olha, eu fiquei chocado com isso aí, com o público pagante e com o número de torcedores que foram no jogo. Nem o churrasco do Didico tem menos, nem o dia do almoço do Didico tem menos dinheiro que isso aí. O Didico come mais, o churrasco dele vai além. Tá aí, declaração polêmica a respeito da torcida do Botafogo. Bom, gente, agora então, pra encerrar o nosso comentário sobre os times do Rio, vamos falar sobre o Vasco da Gama. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Então, sobre o Vasco, mais uma vez o Vasco empata. Empate da Gama, como nós poderíamos dizer. Porque o timezinho, quando tem oportunidade de entrar no G7, vai lá e empata. Já é o terceiro jogo consecutivo que o Vasco tem totais oportunidades de entrar no G7 e empata. Primeiramente foi contra o Coritiba, em pleno Maracanã, com gol contra de peito do Breno. Depois contra o Vitória, contra justamente quem? O Vitória, com gol do saudoso André Lima. Nossa! Aos 47 do segundo tempo. Praticamente um dos últimos lances do jogo. Pergunta se a torcida do Botafogo tem saudade do André Lima. Acho que nem a mãe do André Lima tem saudade do André Lima. E ontem, numa falha bizonha, grotesca, bizarra do nosso querido volante Jean, entregou um gol pro São Paulo e assim o jogo ficou 1-1 e novamente o Vasco não entrou nesse G7. Mas tiramos de positivo que o Zé Ricardo, que vem fazendo um ótimo trabalho no Vasco, ressuscitou a zaga do Vasco de tal maneira que se tornou de pior a melhor zaga do retorno, do segundo turno. E o Vasco está a 10 jogos invicto. Não está mais invicto graças a Lamão de Jô, que foi a última derrota do Vasco, que foi pro Corinthians por 1-0 em Itaquera. E depois disso, nós agora na próxima rodada nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro em São Januário. Provavelmente, se Deus quiser, nesse calvário que vamos vivendo, vamos entrar no G7. Vamos ou não vamos, LF? Tomara que não, né? Eu não tô nem aí, eu quero mais que você não entre no G7 mesmo, porque se você entrar no G7, provavelmente eu sairei, né? Então. Tem o Botafogo. Mas eu tô olhando o meu lado. Ah, entendi. Eu tô olhando o meu lado. Então, o destaque aí que você falou, né? Vai estar 10 partidas sem perder, é um número expressivo. Tá a 1 ponto do G7. Tomara que continue a 1 ponto do G7, a 2, a 15. E a saudade do Zé Ricardo, como é que tá? Nenhuma, zero. Tenho zero saudade dele. Zero saudade dele. Quero que ele seja feliz em outro lugar. Igual ele tá sendo feliz agora? Não, agora não, só depois. E o Vasco tá em 8º lugar, né? Com 49 pontos. O próximo jogo, como você falou, Vasco Atlético Mineiro, em São Januário. Quarta-feira, dia 15, 21h45. E aí, você falou do Zé Ricardo. Eu queria falar do Zé Ricardo. Fale do Zé Ricardo. O Vasco fez uma boa partida, mas, a meu ver, faltou um pouco de poder ofensivo, né? Faltou não é de hoje, uma referência de ataque. O Vasco realmente é carente, né? Na posição. Essa o Thales está do meu tamanho, né? Não dá pra contar com ele. E essa referência do Vasco se chama Departamento Médico ou Luiz Fabiano? Pois é. Mas Fabiano não dá, né, gente? Ele não joga, ele não faz nada. Quando joga, dá problema. Ele é enfim. Ele é amigo do Capres. Só vive no Capres. E aí, eu queria falar do Zé Ricardo o seguinte. Aí na entrevista coletiva dele, ele falou que o empate foi bom. Gente, não dá pra entender. Ele acha o empate. Ele acha o empate um bom resultado. É o empate da Então, Gama. assim, ele tinha esse problema no Flamengo. E agora tá com esse problema no Vasco. Eu não aguento mais. Achando que o empate é um bom resultado. Exatamente uma campanha de marketing pra trocar o nome do Vasco pra empate da Gama. Exatamente isso. Tá levando a sério ele o negócio do empate da Gama. Ele tá querendo apanhar, ele tá querendo arrumar um conflito comigo aqui ao vivo. Igual o Cajuru e Marcelinho Carioca. Vanderlei Luxemburgo e Marcelinho Carioca. Por incrível que pareça, mesmo o Zé Ricardo achando que o empate foi um bom resultado, no intervalo ele já fez a substituição. Tirou o Gilberto e botou o menino Evander. Colocou o menino Evander, que deu uma movimentação melhor no meio de campo. Em 2 jogos vem fazendo muita diferença no meio campo vascaíno. E aí depois ele fez uma outra substituição, colocou o menino que fez o gol. O Caio Monteiro. Exatamente, o Caio Monteiro. E aí o Vasco
conseguiu jogar melhor e aí... E eu acredito, professor Elef, que o Vasco venha manter um pouco dessa escalação nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Vai ter mínimas mudanças, talvez uma ou outra. Acredito que ele mantenha o Pikachu nessa lateral, nesse lado esquerdo, porque ele acompanha muito o lateral Henrique e isso é essencial no Vasco. E eu acredito também que ele venha, talvez, promover essa entrada do Evander como um segundo volante ao lado do Wellington, para criar um pouco mais de poder ofensivo no Vasco, que é o que está faltando, porque, muito bem, o Zé Ricardo ele conseguiu acertar a defesa, mas ao mesmo tempo que ele acertou a defesa, o Vasco é um time que não ataca, que não faz gol, e quando chega à frente não conclui, é sempre o último passe que falta. E não adianta ficar esperando do Nenê aquilo que ele não pode dar, que é gol todo jogo, até porque, querendo ou não, o Nenê já é um jogador de certa idade avançada. E aí a gente já vai para a 35ª rodada, quarta-feira, dia 15, Moisés Lucarelli, 17 horas, Ponte Preta e Atlético Paranaense. Que jogo, hein? Na quarta também, 19h30, Cruzeiro e Avaí. No mesmo horário, Grêmio e São Paulo. Jogão, hein? Jogão. São Januário, 21h45, Vasco e Atlético Mineiro. Também na quarta-feira, 21h45, o jogo do provável título do Corinthians. Corinthians e Fluminense. Já faço a previsão aqui. 1-0 Fluminense, gol de cabeça do ceifador. Com olha aí, previsões para o futuro aqui de Stutz. 70 mil corintianos, gol de ceifador. Colocando água no chopp corintiano. Água no chopp. Meu Deus. Quinta-feira, Engenhão, 20 horas, Botafogo e Atlético Goianiense. Olha o fogão aí, olha o fogão. 20 horas, Palmeiras e Sport. Na Arena Palmeiras. O jogo promete, hein? Muitas emoções, fortes emoções. Quinta-feira, Chapecoense e Vitória. Esse jogo aí vai sair faísca também. Vitória com a faca no pescoço. Também na quinta-feira, meu Deus, 21 horas, Coritiba e Flamengo. O Coxa vai com a faca. Curitiba precisando ganhar, cara. Jogo no Sul, o Flamengo, meu Deus, tá. É a nossa chance de entrar no G7, tá aí, ó, ao vivo. E para encerrar, também na quinta, Fonte Nova, 21 horas, Bahia e Santos. Esses serão os jogos. Esses serão os jogos da 35ª rodada. Como o Stutz falou, o Bahia que está embalado. Tem reais chances de classificar para Libertadores ou para pré-Libertadores, caso o G7 vire G9, ou seja, em caso de título de Flamengo na Sul-Americana e Grêmio na Libertadores, o G7 vira G9 e aí o Bahia teria totais condições de ir para pré-Libertadores, enfim. Então, fazendo um resumão dessa rodada, só teremos jogão, né? E também o Vasco vai jogar, né? Então teremos jogão e Vasco. Uma terceira declaração polêmica. Gente, hoje eu tô polêmico. Stutz vendo isso como uma declaração polêmica, uma provocação. Eu estou me sentindo afrontado. Se eu tivesse que fazer uma definição minha do programa, eu seria a Glória Pires da escrotidão. Sensacional. Sem nada. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas enfim, agradecer por vocês estarem ouvindo a gente aqui. Quer falar alguma coisa, Stutz? Não sou capaz de opinar. Agradecer por vocês ouvirem a gente em mais um Na Cara do Gol, dizer que a gente faz esse programa com muito carinho, com muito amor pra vocês. Se vocês quiserem mandar sugestões, opiniões, é só procurar a nossa página lá no Facebook, né? Na Cara do Gol West com W, tá? E mandem lá suas sugestões, suas dicas, enfim. Interajam com a gente lá pelo Facebook. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Termina a resenha aqui no Nucom Stadium. Muito obrigado pela sua audiência.